Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast da vez gravado no dia 25 de maio de 2019, na véspera das grandes europeias. A minha intenção de publicar este podcast é depois de toda a gente já ter posto o seu voto, senão se um bocado subjetivamente. Independentemente disso, lá vamos nós a mais um podcast. Um podcast que até foi descrito no relatório do Mueller, nas 17 páginas redatadas, como um dos podcasts mais perigosos para a agitação política, mas parece que ninguém leu isso, não é? Aparentemente, até como os mídias se comportam, como se as conclusões compradas e biased que foram reportadas aí não são conclusivas, mas como sempre, os mídias continuam a perpetuar a sua mensagem para não perderem a credibilidade ao ponto que têm que dissecar qualquer palavra como forma subversiva de tentar intencionar realmente a verdadeira colisão entre os russos e o Trump, e já chega. Dá para perder menos tempo a falar nessas coisas, mas pronto, como não está lido por ninguém, eu vou dizer que está escrito que este podcast está no Mueller Report, bem classificado. Vamos dizer assim, vamos aproveitar a parvoíce dos outros para, promover esta câmara de eco que ando para aqui a fazer. Entretanto, vamos falar do quê? Hoje podemos começar por tantas coisas, vários assuntos, nem sequer tem clipes, mas pronto, ontem a Theresa May conseguiu, através de choramingar, porque se é isto que agora vamos ter como mulheres como líderes, é que aparentemente, politicamente, quando fazem merda, choram e a gente vai ter que as perdoar. E depois a chorar pela Inglaterra, porquê? Porque ela fez exatamente aquele lugar bem quente que o James Cameron deixou, graças à decisão popular que passou-lhe um atestado de não aprovação tão dantesco que ele tipo. Então, senta-te tu aí, bacana, porque além de seres mulher e não gostares nada do projeto que é o grande Brexit, conseguiu ontem, depois de ter chorado as suas lágrimas de crocodilo, ter ganho tempo suficiente para estes burocratas que andam entre Bruxelas e Bélgica ditarem finalmente a impossibilidade e a probabilidade enorme de haver a segunda volta do mecanismo dos referendos da União Europeia, que é até dar a resposta certa, que não costuma passar da segunda volta, nem que se contem mal os votos. Independência da Irlanda, independência da Escócia, o que é que se lixe? O referendo da Catalunha, não, o que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a dar a resposta errada. E um país tão grande que nem sequer está agregado a esta moeda única, que é a nossa bola de chumbo arrastada no tornozelo do pé da soberania de qualquer Estado-membro que o queira voltar a ser, que parece que o processo é tão irreversível que é praticamente impossível. E, obviamente, lá tivemos ontem a Theresa May, com as suas lágrimas de crocodilo, parece o sangue do Aliens, passavam pelo alcatrão abaixo. Hard Brexit era logo! A negociação devia ter sido feita logo à partida da seguinte maneira. Votou o vamos sair. A gente sai e negocia de fora. Não negocies por dentro. Não te sentes à mesa com a máfia para negociar. Tens que sair primeiro do círculo e depois negociar já com a tua soberania para poderes ter as tuas exigências. A Theresa May foi um fantoche que só fez perder tempo, provar mais uma vez que esta democracia da União Europeia é uma ditadura financeira, com várias vertentes, e nós hoje vamos falar sobre isso. Mas eu não vou já atacar esse assunto. Eu não sei bem por onde é que eu vou começar, mas a gente vai começar por algum lado. Ok, pronto. Vamos já despachar esta merda do costume. Pronto, o Joe Biden, candidato democrata, claro, maluco. Pronto, é o que se pretende. Muito giro. Vamos lá ver, por exemplo, temos tido escândalos com a Huawei. E é irónico também.
dentro do que é digamos, uma corporação com as ramificações que a Huawei tem, obviamente que qualquer sede que tenham espalhada pelo mundo tem um gabinete do governo chinês. Porque não é uma empresa dentro das regras que o Ocidente pratica. São ramificações governamentais para controle, domínio. Aqui está o império. Através de telemóveis. O cenário da guerra é sempre diferente. Parem com saudocismos. As regras mudaram. As coisas têm que ser vistas de uma maneira diferente. E aqui vieram as sanções, e aqui veio uma guerra comercial, que aqui está depois, lá está, o mercado financeiro a ditar o que se foda a qualquer coisa. É mesmo assim. É mesmo assim. Yeah, foi um palavrão. É mesmo que se lixe tudo, porque o que interessa é a margem. E a margem ditou que então há um passo de 90 dias. O 5G vai ser uma coisa brutal da forma em que o governo chinês, através de uma empresa aos olhos do ocidental chamada Huawei, vai sugar a data de todo o cidadão. Tudo. Tu um dia vais ao banco de crédito. Aliás, a Google tem um projeto de crédito financeiro já com a compilação de dados que tem. O Facebook, como já está a ser a rede social dos velhotes, já está a pensar em ser por si próprio um sistema de crédito. Imaginem a informação tão bem mais detalhada que eles têm. Queres crédito para uma casa? Tu apareces naquele vídeo da queima das fitas. Acho que vais viver para a rua. Há ali uma esquina livre. Não sei se queres trabalhar numa firma de trabalho temporário com a prostituição já legalizada graças a políticas de esquerda como nós temos. Talvez seja assim um cenário pintado do futuro. Mas sim, a Huawei. Não pode ser. Parece um filme de terror por bits e bytes. Não há sangue, não há nada. Só há simplesmente uma vontade de não querer viver dentro deste sistema que todos nós batemos palmas a caminhar a passos largos, salvo seja, todos nós, enfim, generalisticamente falando, senão não dá para falar. Então vamos lá ver, por exemplo, lá está, o Joe Biden e a Hillary Clinton, os democratas. Ainda continuo na dúvida se a Hillary Clinton vai correr outra vez. A mulher, uma das capacidades excepcionais que ela tem como oradora pública é não ter absolutamente vergonha nenhuma na cara, ser hipócrita até à quinta casa e ter um controle financeiro que, digamos, põe os mídia a dar aquele discurso que é o discurso que ela quer passar, sem retrospectivas em relação a tudo o que é contraditório em relação ao seu discurso. Mas isso já a gente sabe, são democratas. Vamos ver, vamos começar pela Hillary e depois saltamos para o Biden e continuando a falar na China. Só no gozo em relação à conclusão do Mueller Report, e esta treta toda é fartada a rir como, digamos, a esquerda com aquele sabor americano que é absolutamente diferente da nossa, comporta-se de certa maneira, da mesma maneira, porque isto é um método. Since Russia is clearly backing Republicans, why don't we ask China to back us? I hereby tonight ask China. That's É que começa logo com uma asserção que continua errada. Por mais provas que deem, por mais vago que seja, a própria disserção inicial, o contexto em que tudo o resto vai ser construído por cima, está logo errado. É incrível. É como várias coisas que eu vos vou mostrar neste podcast. Republicans. Why don't we ask China to back us? I hereby tonight ask China. That's right. And not only that, China, if you're listening, why don't you get Trump's tax returns? I'm sure our media would richly reward you. Now, according to the Mueller report, that is not conspiracy. Epá, é tanta coisa. Para já, tipo, se vamos falar dentro dos regimes políticos em que estes países ainda se orientam, têm muito em comum. Apesar de, na realidade, nós já termos percebido que não tem nada a ver com isso. Um é mais soberano e nacionalista e mais de direita, que muitos querem admitir, e um tornou-se bem mais capitalístico e subversivo ao máximo, que querem admitir. Mas continuamos a olhar para eles, continuamos, salvo seja, daquele prisma básico. Parece que por mais endividados que até o nosso PIB já esteja em relação à China em termos comerciais, quer dizer, uau, ainda nos rimos deles como se eles é que fossem os retrógradas e estamos a ser comidos na boa, na boa. E aqui a Hillary Clinton
como algo que é tão identitário. É quase como em termos geopolíticos, nunca dá para falar na China sem falar na Rússia e vice-versa. Porque eles são aliados naturais, de certa maneira. Que parece que depois estes analistas que vão à televisão esquecem-se desses pequenos pormenores e até defendem esta complacência. Os russos não, a China sim. Isto é a perspectiva do Ocidente, do globalista que nos está a comer, que nos quer fazer acreditar. Mas realisticamente e geopoliticamente falando, a China e a Rússia estão de mãos dadas se der merda. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Eles não se esquecerão dessa. Podem ter completamente a certeza. Porque um vai dizer assim, estes gajos devem bué e agora querem bombardear. Como é que é? Como é que é? Já viste as frotas dentro do meu território à minha volta? Que eu nem sei porque é que elas cá estão, porque alegadamente, whatever, não consigo gerir o meu país. Então pronto. Então o mundo vai levar com o pau. E quem é que vai se ver com isso? A gente. Todos. Nós. Estúpidos. Que andamos aqui. Whatever. É bem triste. Mas, e então, vejam lá o desplante. Tipo, o cinismo da Hillary Clinton, até a alegar, porque ela é uma mulher inteligente e sabe que o Mueller Report não tem o conteúdo que era necessário. Então, agora está tipo, armado em parva a fazer piadas cínicas em relação até que porque é que a China não interfere. E depois até diz que os nossos mídias haviam de agradecer profundamente, como quem admite e passa um atestado de realmente de serem tão partidários que, em troca de sensacionalismo e dinheiro, apoiam sempre a vertente que ela própria está a dizer. Isto é quase como ela dizer que os mídias estão na mão. Se a China, hipoteticamente, nos fizesse o favor de hackear por causa desta paranoia que nunca foi comprovada. Aliás, o Facebook foi o maior culpado no meio disto tudo e só com publicidade de empresas privadas, nem sequer estava interligado. É completamente absurdo. E depois ela vem dizer, se a China nos ajudar, eu até tenho os mídias na mão de certa maneira para fazer a opinião pública pensar da maneira que nós queremos. E isto é que são os honestos a falar. E nem sequer notam a arrogância, o elitismo, o megalomanismo desta gente é tão dantesco que eu parto-me a rir, eu acho lindo. Because it's done right out in the open. So if after this hypothetical Democratic candidate says this on your show, within hours, all of a sudden the IRS offices are bombarded with incredibly sophisticated cyber tools looking for Trump's tax returns and then extracts them and then passes them to whatever the new WikiLeaks happens to be, and they start being unraveled and disclosed, nothing wrong with that. I mean, if you're going to let Russia get away with what they did and are still doing, according to Christopher Wray, the current FBI director who said that last week, they're in our election systems. We're worried about 2020, he said. So, hey, let's have a great power contest and let's get the Chinese in on the side of somebody else. Just saying that shows how absurd the situation we find ourselves in. A situação que eles proporcionaram, o cenário que ela pintou, de certa maneira, é o que ela ironicamente havia de querer fazer aos olhos do mundo. Isto é absolutamente... Falou do Wikileaks, já lá vamos. Continuamos a falar na China e no Joe Biden, que é o novo candidato, e como esta cabeça de polvo continua a dar as suas ramificações nos seus tentáculos ideológicos para um fantoche como o Joe Biden. Para já, sei lá, vamos para já conhecer o Joe Biden. Isto é um comentário triste. Isto é um bocado... Eu vou-vos passar este clipe e eu digo já que este clipe é um bocado injusto. Mas eu quero que se foda. Porque injustos são eles todos que nos andam a propagar todos os dias. Este clipe é exatamente o que eles fazem com toda a gente que fala a verdade e deturpam a cena. Isto é um take tão isolado que dá para interpretar logo mal, porque vejam bem, mas ao mesmo tempo é assim um bocado como um político que está a ser programado a falar, porque isto saiu-lhe sem ele pensar, e ele é um político experiente, muito alcoolizado a maior parte das vezes, gosta muito de se agarrar às mulheres, por acaso esqueci-me de compilar um clipe por causa disso, mas independentemente disso, vamos ouvir este take que acabou por ser triste do Joe Biden, que dá pano para mangas se a gente quiser criticar, que é o que eles fazem com a gente.
So people may not know, but your first wife, Nelia, and your baby daughter, Naomi, died in 1972 in a car crash. Bo, as we know, we were just talking about, died a few years ago. How has that grief shaped you throughout your life? Well, I tell you what, it's given me an incredible sense, I wish I didn't possess it, of empathy. Deu-me um incrível sentido de empatia que eu desejava que não o tivesse. Isto é um político. A tal empatia. A empatia que nos corrompe. Que corrompe a população. Que faz acreditar. Quando se apresentam no seu fato a dar as maiores é que às vezes nem sequer é falso o que eles dizem. Eles usam palavras tão eloquentes, fora da compreensão do cidadão comum, que anda sempre com o recorde debaixo do braço. E perdeu a noção qualquer linguística com estes acordos ortográficos da treta que só estupidificam a mente da nossa população. Eles dizem-te na cara: nós vamos vender Portugal à Europa! E o povo aplaude. Mas por outras palavras, nós temos que continuar a estar no bom lado das políticas europeias que representam um grande futuro para Portugal, até quase que admitem que vem de cima para baixo e nós estamos cá em baixo a falar em termos soberanos, a serem populistas e nacionalistas para o seu interesse, mas nunca apontado pelos mídias só quando lhes convém, porque os rótulos é que nos dividem. É sempre a ilusão que nós estamos a cair. Se alguém se apresentar tão neutro como a porcaria dos coletes amarelos que os mídias não conseguem identificar, é um exemplo bom em termos de conceito. E agora partiram para a técnica que usam, como por exemplo partidos como a PNR, para a ignorância. Olhos que não veem, coração que não sente. Chega de falar sobre o que tem acontecido sempre. Vamos simplesmente ignorar o problema a ver se ele desaparece. Por isso é que aquela ideia dos coletes amarelos nos estádios acho que era perfeito. Mas, de qualquer maneira, lá está. Aqui está um político a dizer que sofreu desgraça familiar legítimo, e ele próprio diz que fica assim um bocado arrependido de forçosamente ter aprendido como político a ter empatia. Olha, muito obrigado. E é esta a gente que se preocupa com o planeta e tal. Tudo bem. Então vamos lá ouvir, mais uma vez, como a Hillary Clinton dividiu dentro da mente dos liberais geopoliticamente a Rússia e a China, o que é que o Joe Biden e companhia já andou a fazer, porque felizmente nem toda a gente morreu. A bombshell new book exposes deep financial links between former Vice President Joe Biden's son and the Chinese government. According to an investigation by Clinton Cash author Peter Schweitzer, Biden's son inked a $1 billion deal with a subsidiary of the Bank of China just 10 days after he and his dad visited the country in 2013. E mais uma vez está aqui a colusão subentendida. Para quem está atento às palavras, estamos a falar de uma empresa ou do governo? Investimento empresarial ou influência governamental? O governo da China. É que isto não... Mais uma vez, tal como a Huawei. E o que é que esta gente está a fazer? A abrir ainda mais as perninhas. Por mais estúpido que pareçam estas taxas que o Trump está a implementar no mercado, isto é que valoriza a pátria do país que produz, seja lá o que for, e não se deixa... Isto é complicado. Mas ao mesmo tempo... Lá está, cá está o outro lado da facção, sempre a abrir as portas, sempre. A solução deles é deixa fazer pior. É como os nossos líderes aqui na União Europeia. Dizem que o cidadão europeu vai se extinguir por causa do fraco nível de reprodução que nós sofremos, por causa de várias políticas e tanto sociais como económicas que nos obrigam a ter essa decisão e aparentemente só os desqualificados é que se reproduzem que nem hermafroditas, que muitas vezes nem sequer são portugueses. Ou nem sequer são trabalhadores honestos. Não tomam conta da sua vida, parasitam dentro da minha vida. Da vida de quem trabalha, da vida de quem me está a ouvir. Tenho a certeza. E depois, isto é que é o futuro. Por isso, as pessoas dizem assim, os nossos líderes dizem, e agora é a minha interpretação das palavras deles,
devido à nossa ineficácia e constantes más ideias de uma colusão total de multiculturalismo para destruir a Europa, para salvaguardar o fraco desempenho das políticas que nós achamos que têm sido má ideia serem interpretadas perante vocês, temos que ter mais uma má ideia e continuar a mandar vir merda para arrebentar com tudo. Entretanto, eu vou expandindo o meu perímetro de segurança à volta do meu castelo. Mas vocês sejam bacanos, porque é a única solução, dentro de todas as boas ideias, que eu vos tenho vindo a dar há décadas. Que eu tenho vindo sempre a dizer que são tão boas ideias, já estamos a tomar decisões políticas em nome do desespero, porque simplesmente só estamos a sugar fundos financeiros, recursos, dominação global. Em vários nomes, em vários pretextos, e sempre a abrir as portas digamos, à competitividade empresarial da China em relação à Europa. Porque se é para competirmos, o jogo financeiro hoje em dia acontece como se fosse um jogo de futebol, em que aparentemente uns pintam o campo com as marcas e metem os jogadores que querem, e os outros têm que cumprir as regras. Os que têm que cumprir as regras são os países ocidentais. E a China já tem a hipoteca de todos os países ocidentais de tal maneira já feita há tanto tempo que inventa a sua metade do campo. Olha, é maior, temos 22, nós temos um botão que para o jogo e podemos marcar um gol e não se queixem. E ainda temos os outros do outro lado a dizer: acho muito bem, temos que progredir isso. Temos que avançar com isso, temos que adotar o modelo, temos que subjugar-nos ao vosso nível, porque é o politicamente correto para assumir socialmente, mas eu, independentemente disso, vou comprando uma ilha na Grécia, a Grécia já tão esquecida, nos mídia, meu Deus, na boa, porque isto está-se a tornar uma palhaçada. E por falar em palhaçada, então vamos até à Turquia. Já agora, por que não, aquele candidato a membro da Europa, em que a Merkel já despejou bilhões para sustentar aqueles campos de refugiados, para tipo não ser tão repentina revolta do cidadão europeu sair à rua e pensar que tipo, acordei noutro país. Mais más ideias dos nossos líderes europeus. Vamos até à Turquia do Erdogan, que sempre jogou os dois lados da moeda. Para já, sim, tipo, quero entrar, dá cá o dinheiro, era suposto eu fazer isso, mas não faço, ainda tenho um negócio por baixo de mandá-los de barco para aí, que é bom para as vossas notícias e etc. Mas o problema tornou-se brutal. Ora, eu não sei por onde é que eu hei de começar aqui. Isto é em Samos, na Turquia, porque os campos vão ter que expandir para uma vila mais próxima, que é engraçado que a população daquela vila prova realmente o que é o verdadeiro globalismo conjugado com o nacionalismo, porque todos nós pensamos assim. É engraçado, mas eles podem dizer. Mas não vai dar em Portugal. Benfica campeão, ok? Pronto. Mas esta sequência eu espero que achem tão interessante como eu achei. Mas isto é a situação que está a acontecer, digamos, ali na autoestrada dos refugiados. E depois eu até vou rematar com os pretextos em particular, porque a solução, até o João Patrocínio, pá, porra, ele falou nesse assunto, o único que é realmente vamos resolver, mas é o problema no país deles e deixá-los lá estar. Vamos gastar os nossos milhões e cortar com as ONGs e etc. Vamos começar, que eu depois já dou a seca do comentário. The situation hasn't improved in any way. Right now, there's over 3,300 people on Samos. The capacity of the camp is 650. The delays on the asylum procedures are extremely long. We've seen recently people getting interview dates for 2022, even someone for 2023 for their appeal, which is incredibly long. This is having people waiting for such a long period of time without any clear information, without knowing what's going to happen with them, without having a proper
process where they can integration process in place, or having a possibility to work and provide for themselves, it really affects people, especially their mental health, and this causes a lot of distress. It doesn't look that things are going to change anytime soon because the system in place is broken right now. Well, if we look at the EU-Turkey deal, it has never properly worked. People are supposed to, their cases are supposed to be treated very quickly, and like the hotspot is supposed to be like a triage point where people that are supposed to get asylum, they are allowed to stay, and those that are rejected their asylum, they would to be quickly returned to Turkey or to their home country. Right now, what's happening is people are just waiting for months or years for their asylum procedure to be completed, and without knowing what can happen. Even if they get a rejection, they are still staying here for a very, very long time. Pronto, e aqui temos um trabalhador, provavelmente voluntário, que caiu na peta, que está a dar um testemunho até bastante válido. Mas dentro da perspectiva dele, porque uma das coisas que ele se está a queixar é, por exemplo, como caiu naquele cenário da burocracia da União Europeia, que só movimenta dinheiro que desaparece muito facilmente, mas demora uma eternidade, que foi o que a Theresa May conseguiu fazer na Inglaterra, por exemplo. Ganhar tempo, porque enquanto se ganha tempo, muita gente está a ganhar muito dinheiro. Então este dinheiro todo foi parar aonde? E este trabalhador está desiludido com a situação e a dar um testemunho porreiro, só não evidenciou realmente a fonte do problema, porque a fonte do problema é muito importante, mas realmente aquelas pessoas estão a passar condições desumanas. Claro, agora... Depois, o que nunca se pode dizer é quem é que as convenceu que isto havia de dar certo. Porque nós estamos cá e dizemos, olha que vai dar merda, mas tudo bem, vamos continuar. E depois vêm injeções de dinheiro autênticas para patrocinar este tipo de problema que continua a ser perpetuado pela razão que está por trás. Estas pessoas realmente se vão ter que esperar tanto tempo para ganharem o estatuto de asilo, para modificarem a cultura europeia ao ponto que afinal o sonho que eles perseguiram é que trazia o veneno do qual o sonho não se perpetuou e vamos todos ficar a perder com isso. Ai meu Deus, não se pode dizer isto, não é? Acaba porque é que não, tipo, voltam para trás? Se calhar demora menos tempo. Mas um gajo não pode dizer isto, não é? Quer dizer, eu posso dizer isto a defender o ponto de vista em que eu acho que a União Europeia ou a Europa ou Portugal pode facilmente chegar ao ponto de termos que usar estas regras. Eles que já estão embutidos nessas regras estão a cair no jogo de vir ter com o seu dono em nosso nome, em nome do nosso cheque. Tipo, vocês que fazem parte do problema, mas vivem bem, deixa-me eu ir ter com o vosso problema. E então vamos equalizar isto tudo de vez. O globalismo é a pobreza total. É estas condições. É isto que está a acontecer na Turquia. Mas vamos continuar, porque há uma terceira parte que é espetacular. Right now, the policy of the European Union is to send the big chunk of money to the Greek government, but the money does not reach the people on the ground. It's not acceptable that someone has to live in a tent for 8 months, a year and a half, with like no sanitation, no protection, no proper food. Looking at the most vulnerable, like babies or children or pregnant women, there is one like they have to live on a tent for a long period of time. Like, yeah, there is a lot of money sent, but the money does not reach the ground. So a lot of the initiatives, like this one that you see, like our group, we work a lot only on private donations. Por isso é que nós vemos muitos políticos, sempre que chegam ao poder, ficam mais gordinhos. É para aí que o dinheiro está a ir. Para os 11 motoristas do Costa e estas coisas. Então o dinheiro vai. Aí é que está o dinheiro aí. Aparecem na televisão, como o Joe Biden disse, porra, foi preciso morrer metade da minha família para eu ter empatia, que não queria nada. Meu Deus, porque eu sou um político. Coitadinhos, toca a desbloquear fundos, endividar Portugal com pretextos na União Europeia para o financiamento, que é sempre tão levianamente
passado dentro deste marxismo cultural que eles também usam como pretexto para endividar mais o país com o dinheiro que vais ter que pagar ao juro, que por acaso é tão baixo que até se torna ridículo, até ao ponto em que este sistema financeiro é completamente falhado desde o início. Mas inventam sempre dinheiro dentro de um computador para atividades como estas. Agora ouvimos o trabalhador que está-se lá a queixar das condições e realmente o campo vai ter que ser expandido porque as pessoas não têm casa de banho, não têm das mulheres grávidas, não sei o quê. Epá, é claro, mas o que é que este... Mas quem é que vos disse que isto que valia a pena? Enfim, e agora vamos ouvir os gregos. O outro lado da ponta da paragem. O outro lado onde ainda é o buffer zone, onde há aquele muro, digamos, burocrático para a entrada de realmente de quem aos poucos e poucos, enquanto a corrupção do Erdogan continua a atrasar este processo que até parece que indiretamente é o melhor investimento do nosso dinheiro que a Merkel anda-lhe a dar, a reter este fluxo tão óbvio que quase como uma concertação social, para não ser brusco demais, funciona a favor até dos globalistas, mas vamos ouvir a opinião da população que está em primeira mão, os gregos, coitados dos gregos, a levar com o outro ponto da paragem, antes de lhes darem, digamos, a liberdade de circularem pelos nossos países, as nossas cidades e vilas e a romperem as nossas tradições para não ser tão óbvio, para o jogo ainda ser perpetuado mais um bocado. Se calhar sempre foi essa a jogada. Esta parvoíce toda de fazer flush ao dinheiro. O nosso dinheiro, o dinheiro inventado que nós vamos ter que pagar a juros, não é bem assim. É o dinheiro inventado que nós vamos ter que trabalhar por ele para pagar a juro, que continua a fazer-nos talvez ganhar um pouco de tempo, mas vamos ouvir, claro, a reação de quem está na linha da frente, basicamente a sofrer as consequências do terminal final deste fluxo de migrantes que nos está a custar caro, tanto para virem, tanto para ficarem, tanto para sustentar e tanto até para financiar o conflito que lhes dá a justificação para virem para cá odiar e destruir a nossa sociedade. Vamos ouvir os gregos, porque se acham que isto foi mau o que eu acabei de dizer, vamos ouvir o que as pessoas que estão ao lado do problema, a viver junto com o problema, mais do que nós, se queixam de. Vamos lá. The Greek government has promised to close down the Vathi refugee centre soon and to open a new and bigger one a few kilometres away from the capital. Georgios is the president of the village of Mytilene, next to which the new camp is set to be built. Here are the former slaughterhouses, where the migrant centre is set to be installed. And here you can see where my community is. The distance is 1 kilometre, so you can understand that the problem of Vathi will come to our village. The topic has inflamed the community. A group of villagers is expecting us. We do not let them go to the destination they want to go to, and we are keeping them here by force. And so they are giving us their misery. I mean, their misery becomes ours. There just can't be people wandering around without us knowing who they are. They might be criminals, thieves, or rapists. We don't want them here, that's the issue. They can take them wherever they want, but here we don't want them. That's it. We cannot live with those people. They have 800 diseases. If you go to the hospital, it is full of black people. We know they steal. We can't live with them. We will take the law into our own hands. Quite possibly, this all sounds racist. We are not. Please don't associate us with this term, but we've had it up to here. Europe has closed its borders, and it is Greece that has paid the price for it. Those Europeans who take and give orders. Can't they understand that the only thing they are going to achieve is the rise of the far right? Little by little, they are pushing us to the extremes. This is what Europe has succeeded in. This is what you should tell them. Oh, meu Deus. Mas pronto, lá estão eles a falar da direita. Mas qual direita? Estão aqui em Portugal, então. Mas qual direita? A direita toda que se autoproclama de o ser, querem ser centristas e socialistas, compactuadores da Europa, destas políticas da treta. É incrível. Como até eu próprio quero providenciar um
podcast e ou só ocupado, ou chateiam, ou tem obras, ou 30 por uma linha, e depois é esta gente, que até falou bem os gregos, os nossos, estão tão programados pelos próprios mídia a achar que isto só provoca um crescimento da direita. Mas qual direita? Mas quando é que a gente larga estes dogmas? Não é direita, é lógica, é o óbvio, é o bom senso, as pessoas estão ao papel. Um próprio se desculpou em relação a tipo, não me chamem racista, mas isto é uma grande merda. Pois é isso mesmo. There you go. Não é... Não... Há mais às gavetas, pá. Poça, temos o nosso poder político todo a fugir com o cu à seringa por esse rótulo, porque esse rótulo é tipo... Como é que eu vou-lhe explicar? É o bicho-papão, é o monstro debaixo da cama, para continuar a justificar onde é que está a direita. Mas onde é que está a direita? Mas o que é que as pessoas pensam? O que é a direita? É um bando de skinheads a marchar por ali abaixo, esses otários que dão mau nome às políticas. E alguma vez alguém investigou do lado da esquerda quantas vítimas recordistas que no século XX jorraram tanto sangue, fome, pobreza, miséria, 30 por uma linha, mas quando é que a gente consegue pôr as coisas num contexto que realmente seja atual e continuar a perpetuar este contexto? E lá estão eles a fazer buracos ao lado, meu. Eu peço desculpa, eu bem queria levar isto a bom termo, mas porra, é mesmo assim, mas a tal par, temos... Isto é bom senso, não é direita. O mau senso é realmente a porcaria da esquerda, mas o que é que se passa? Mas está tudo maluco? E qual direita? Mas quem é que representa realmente a direita em Portugal que seja dado na televisão, nas SIC Notícias? Aonde? Quem? Porque toda a gente está a fugir com o cu ao rótulo. Porque eles sabem que é um rótulo que está a ser usado como alavanca para manipulação de poder. Isto é ridículo. Isto é ridículo. O contexto está completamente diferente. O cenário de guerra, o tabuleiro de conflito é absolutamente ideológico e ninguém me tira da cabeça que a história inteira, que ainda é hoje o icon de suporte dos liberais, quando querem criticar algum tipo de crítica com bom senso, usam sempre o estereótipo das botas a marchar por baixo do Arco do Triunfo. Como se fosse o fim do mundo. Vamos lá contextualizar. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, historicamente, como se o Hitler tivesse acesso ao Twitter. Não é? É completamente diferente. Nada havia de ser como foi, nada vai ser como era. É completamente diferente. Nós estamos no... O jogo veio ao de cima. Estes pormenores tão hipócritas trazem o jogo ao de cima. E o jogo é o quê? É a divisão social. Sempre foi a técnica mais velha de todos os tempos. É uma pena, na minha opinião, como qualquer indivíduo que nos esteja a ouvir, ser automaticamente classificado dentro de uma facção só porque defende algo que é inspirado na lógica, no bom senso e até na humanidade. Porque o que é que uma pessoa anda para aqui a defender ao seu fascista de merda? O que é que uma pessoa anda aqui a defender? Fica bem no teu país, curta a tua cultura, eu espero que corra tudo bem para vocês e eu que espero que vocês desejem o mesmo para mim. E isto é tipo a tese que depois a própria esquerda aproveita para envenenar as mentalidades das pessoas que aceitam realmente com uma só mão, não sempre com as duas, só com uma mão de teres um aceitamento que nos vai levar, baseado no bom senso que faz-te um fascista e põe-te na gaveta certa para calar a tua voz, para continuarmos a perpetuar estas políticas ridículas que só vitimizam pessoas, trazem sangue, continuam a investir num mercado económico feito completamente na China, que polui o mundo e a culpa é tua, e etc, e não vale a pena. É absolutamente ridículo. Nós estamos a tomar posições ideológicas absolutamente antiquadas quando estamos a viver dentro de um sistema político tão sofisticado que andam a brincar com a gente como se fosse o branco e o negro. A simplificação da complexidade, mais uma vez, é o nosso maior inimigo.
E, infelizmente, qualquer partido que se alinha à direita ideologicamente, quase como sem querer, é logo classificado pelo mecanismo, pela geringonça a nível mundial, como o mal da fita. Imediatamente. Daí a guerra está perdida à partida, porque tu não tens acesso às armas informativas, que são o contexto desta guerra do século XXI. Se o Hitler tivesse o Twitter, a história era completamente diferente. Isso é como estou a fazer perceber. Meu Deus. Andamos aqui a falar para quem já sabe. E quem não sabe, temos que simplificar o discurso. Uma das coisas que faz como nós sermos o que somos é que nós chegamos cá sozinhos. Nós somos os primeiros maiores críticos ávidos e todos os seres humanos partilham isso mesmo que não admitam. Quando tu acreditas em algo porque aprendeste por ti próprio, é uma verdade irreversível que é um defeito muitas vezes para o indivíduo. Mas, quando tu aprendes por ti próprio sem seres empurrado para pensares assim, é bem mais genuíno. Como é que nós passamos esta fórmula? Como é que nós conseguimos pôr este discurso, nomeadamente perante o que nós vamos ter que fazer, que é decidir mais uma vez a ditadura europeia, e vamos lá ver como é que a abstenção vai acabar. Como é que nós vamos conseguir meter juízo nas pessoas? E o mais ridículo é que é um exercício que já estava implementado, foi perdido e vai ter que ser recuperado. E quando alguém fala assim, és um conservador, e um conservador é alguém que limita o progresso, que é uma definição completamente errada, daí cair sempre na gaveta da direita. E a direita está a ser usada como o boogeyman para a esquerda continuar a crescer. Nós já vimos este jogo tem que ser quebrado. Divide and conquer. Divide and conquer, porque até as pessoas que se alinham à direita, quando nós vamos ao fundo, quando nós vemos os que se alinham à direita do ponto de vista mais popularista, não passam de uns socialistas, que é uma evolução do marxismo cultural mais sofisticada. Não vamos a lado nenhum. O falar a verdade só dá força a quem reitera as mentiras. Esta é a realidade. Esta é a realidade. E estamos a destruir tudo que foi construído durante séculos, levianamente e disfarçadamente, através do resultado de mais um campeonato cíclico, e continuam a abrir buracos. Parece uma conspiração. Eu cada vez que tenho um tempo para falar, eu tenho que montar, tenho que me barricar, tenho que me isolar em cortiça, eu não sei. Pronto, mas é o meu desabafo. Não é uma questão de que, obviamente, muita coisa que eu digo entra dentro do compasso da direita, mas please, temos que começar a usar outras palavras. É isto que os marxistas culturais e os liberais andam a fazer, a deturpar o nosso próprio vocabulário e dicionário para justificarem as suas ações. Até a porcaria do arco-íris, que pensava que era um fenómeno atmosférico, afinal é um símbolo gay, temos que pintar passadeiras e não sei o quê. Mas que raio? Vai lá ser gay à vontade, eu quero lá saber. Não deturpes, é algo que nós temos em comum. É como se fosse um espaço num prédio, um condómino, estes gajos que não estão a fazer barulho. Caramba, é fim de semana, não devia ser permitido. Não me apetece ir bater à porta, porque obviamente que as pessoas andam com um eco tão grande que toda a gente que até não tem direitos reclama os direitos que não tem. E num mundo em que tudo está a ser completamente isolado, suprimido, censurado. Estamos aqui num ponto, as coisas têm que levar um level up. Temos que inventar um termo. Alguém tem um termo novo? Porque realmente, sei lá, temos que começar a pensar no poder político em 3D. Basta desta dimensão 2D da esquerda e da direita. Temos que ir para cima e para baixo e para os lados. Temos que tridimensionalizar a nossa ideologia, porque senão os mídias, o mecanismo, a geringonça mundial ideológica que está montada, não nos deixa falar e encaixa-nos logo naquela gaveta que a partir desse momento já nem sequer há argumento, nem sequer há discurso, nem sequer há concessão de tempo de antena, nem sequer há discussão justa, não há nada.
Nada. A gente, quanto mais alto fala, mais nos enterramos. Este movimento, quando a gente se identifica dentro daquela gaveta, acabou. É como se estivesse a estrapuchar em areias movediças. Quanto mais alto falas, mais depressa vais ao fundo. O que é que nós podemos fazer? Isto é bom senso, isto é sobrevivência, isto é futuro. Não é política, não é nada. É o futuro dos nossos filhos, é a perpetuação da nossa cultura, é o perpetuar de Portugal. Tanta gente que fez de Portugal historicamente o que o nosso país é, agora estamos a dá-lo de mão beijada e o maior inimigo entre nós próprios somos nós próprios. Seja o gajo da esquerda, seja o gajo mais orgulhoso que se autoproclame da direita. Tu estás a dar as armas ao inimigo e o inimigo vai usá-las a teu favor com a maior estupidez do planeta para a destruição do nosso futuro comum, caramba. As regras algo tem que mudar. O mundo mudou toda à nossa volta e nós continuamos nisto. Temos que ser mais subversivos. Mas vamos lá, então, continuar a tese. Desculpem lá o rant. Muito bem. E depois? Porquê? Porque são refugiados. De quê? De guerra? Climatéricos? Epá, a parte do climatérico eu já falei tanto. Acho que hoje vou dar esse salto em frente. Mas pronto, são refugiados de guerra. De guerra, não é? Como, por exemplo, sei lá, são refugiados do Afeganistão, que podiam ter vindo a pé, mas apareceram no barco. E são refugiados também, nomeadamente, por exemplo, da Síria. Daquela ilusão, tal como a colisão russa, que apesar do Mueller Report não ser nada conclusivo, continua a ser tão conclusivo que até o meu podcast está lá referenciado. Alguém leu? Claro que não. Então pronto, é a verdade. Fica assim, não é? É assim que os mídias operam. Porreiro. Então, vamos lá ver um dos problemas, que há muitos refugiados na Síria, e a Síria realmente é um problema que eu acho bastante injusto. Deixa lá o Bashar al-Assad ser o Bashar al-Assad e os sírios serem sírios e curtirem a cena. Eles estavam a curtir a cena. Ninguém se queixa dele. O Bashar al-Assad sai à rua, na boa, com menos gente atrás que o Marcelo Rebelo de Sousa, porque ninguém vai mergulhar no gelo na praia. Mas pronto, o homem é maluco. Mas então vamos ouvir, por exemplo. Houve um documentário da Netflix sobre realmente aquele ataque. Continua a ser perpetuado nos mídias. Aconteceu no dia que os agentes da ONU foram mesmo à procura de armas químicas e razões para perpetuar o conflito que o Ocidente provoca, patrocinado pelas pessoas que depois querem fugir à guerra, querem vir para cá e nós somos as pessoas que estão a fazer a guerra no país deles e tipo, foda-se. Com tangas, mas com mentiras completamente absurdas e todos nós sabemos de onde é que essas operações vieram. Mas então vamos lá ver. Um documentário da Netflix que chegou a ganhar um Oscar. Foi desmentido, mas os mídias vão continuar a falar. Alguém fez esta reportagem? Tenho aqui para vocês. Porreiro. Mas é só aqui que vão ouvir isso mesmo. At least 40 members of the terrorist-linked White Helmets have admitted they staged fake chemical attacks to provoke retaliation against the Syrian government. Members of the group, who won an Oscar for their Netflix documentary, came out in recent interviews for a study presented to the United Nations and confessed they had, in fact, faked the attacks. According to Maxim Grigoriev, the director for the Foundation of the Study of Democracy, the White Helmets provided a detailed description of the methods commonly used by their organization to fake the scenes. The admissions came after a thorough fact-finding mission carried out in Syria, which uncovered numerous members of the terrorist-affiliated group, as well as dozens of other actors who took part in the fake attacks. Grigoriev explained the participants were often innocent bystanders who were taken advantage of by the White Helmets. Many were living in poverty and agreed to participate just to earn a few dollars to buy food for their families. A woman recounts how the White Helmets members gave her a white sheet to wrap around herself and says she was then told to lie motionless on the ground. She was even instructed to fill her mouth with toothpaste so she would appear to be choking on chemical weapons. Another man says he was told to close his eyes and play dead while the White Helmets filmed him being taken to a hospital. And in Douma, the site of last year's chemical attack near Damascus, a White Helmets member says that local children were given candy as a reward for acting like they were sick on camera. Portanto, temos este problema todo em troca de repassados. Parece o Pinto da Costa quando dizia subentendidamente aos árbitros que eu dou-te repassados / prostitutas. Engraçado. É assim que a gente anda.
Na boa. Tipo, não, venham todos e olha o problema, e meu Deus, e depois até os turcos falam como nós falamos, e depois, tipo, é isto. Que a gente já sabe que é isto. Este é o que é o problema. É falarmos para quem já sabe. Como é que alguém põe isto num discurso mais simplificado para um liberal, tipo, juntar duas sinapses nos seus neurónios e desafiar a dissidência cognitiva e pós 10 meses de negação talvez dizer, epá, e o que mais sabes sobre isso? Fiquei curioso. Eu não sei. Eu não sei o que é que uma pessoa pode fazer. Os podcasts são grandes demais. Como é que eu consigo limar as arestas? Eu não sei. O problema é mesmo complexo. É mesmo grande, é mesmo dantesco. A gente agora até podia ir um bocado mais para baixo e passar no Congo. More than 1,500 people in the Democratic Republic of Congo have contracted Ebola since the outbreak was declared 9 months ago, and the rate of infection is accelerating. Dr. Tedros and Dr. Moeti, our regional director, have recently returned from the Democratic Republic of Congo, where they found the situation on the ground to be worse than it has been previously. It's not just a virus that healthcare workers are battling. Efforts to control Ebola are hampered by violent attacks. Insecurity has become a major impediment to ensuring that we can access, engage with and serve the communities we wish to serve in Ebola control. Since January, we've experienced 119 separate attacks, 42 which have been directly on health facilities, with 85 health personnel either injured or killed in those settings. So we are dealing with a difficult and volatile situation. A funeral was held on Thursday for epidemiologist Richard Mizuko, who was shot dead by militia, who reportedly shouted, "Ebola doesn't exist." É que ainda por cima, e depois são estas as pessoas que estão entaladas na Turquia. Os turcos dizem que vêm carregados de doenças e de repente há um grande patrocínio da indústria médica na Europa a vender vacinas e muito mais nos Estados Unidos e etc. Porque realmente estamos a receber pessoal infectado. Porque, sim, claro que um gajo foge dali. E depois a própria temos que resolver o problema lá. Porque é tudo... E depois, isto passa em algum lado 1.500 pessoas, na boa. Que saliço. Não, preferem receber 3.000 do que salvar 1.500 lá. Preferem receber 3.000 do que salvar 1.500 lá. Os humanitários. Olha, os humanitários. É isto que eles são. É isto que eles são. É autêntico. E depois lá está. Lá vamos nós à urna amanhã. Votar para realmente um eurodeputado engraçado, cínico. E ontem falámos na Tasca, mas não ficou gravado. É exatamente isso. Até a pergunta tem sido feita devido ao nível de abstenção bater recordes e a importância das políticas cá em cascata para a soberania que já está hipotecada com o Tratado de Lisboa e o de Marrakech e o Acordo de Paris e escolham o vosso sabor, acaba por ser absolutamente. A pergunta agora nos mídias tem sido porquê que os portugueses não percebem a importância da coisa? E a resposta é sempre do comentador uma grande volta semântica, estúpida, absurda, uma perda de tempo, para a conclusão final do costume. Temos é que ir no domingo exercer o nosso direito de voto à urna. Ok. A tal democracia. Ora, o Trump e o Bush, eu até... bem, não sei. Olha, foi como foi. Acho que era daquelas coisas que deviam ter acontecido. Haviam de acontecer de qualquer maneira, mas... Acho que o valor do colégio eleitoral tem uma forma de equilíbrio mais democrática do que realmente a Europa. Nós vamos à urna amanhã. E a importância, apesar de nunca nos ser descrita, é passada como algo realmente importante. Tipo, não penses muito nisso. O Benfica é campeão. Mas amanhã convém votar, porque convém. É a tal democracia europeia. Então, é a tal democracia que a Hillary Clinton também reclamou quando o Trump ganhou por causa do colégio eleitoral. A maioria dos votos. E a representação de cada Estado como um Estado valesse um voto. Que foi o que deu a maioria ao Trump. Que daí, sabendo nós a demografia em certos Estados e as tendências marxistas que praticam, dentro do modelo democrático da Europa,
e acreditem que eu vou já passar isso. Dentro do modelo democrático da Europa, nós precisamos, se calhar, de uma democracia mais igual ao dos Estados Unidos, para não termos sempre os players do costume, que às vezes nem os representantes que dizem a opinião pública representam realmente a opinião pública, ditem a tendência a nível europeu, em nome de uma democracia em que tu estás derrotado à partida, porque este é o sistema democrático que faz-me pensar que o colégio eleitoral americano, e diziam eles, quando ainda eram só 13 uniões, a Europa dizia que, como Estados independentes, França, Inglaterra, eles eram grandes demais para se conseguirem governar, e agora, passado 400 anos, o erro é nosso. 300 e whatever. This year's European elections. It's a big deal, but it's not simple. To help you get your head around them, we've put together this handy explainer. Confusingly, different parts of the EU use different voting systems, but all are some form of proportional representation. Some vote for parties who have selected a fixed list of candidates to appear on the ballot paper. Other countries have more open lists where voters choose a party or indicate who is their favourite candidate. Here, electors choose as many candidates as they like and number them by preference. Turnout at EU elections has dropped from 62% to 42% over the last 4 decades. That's despite a handful of countries, including Belgium, Greece and Bulgaria, where voting is compulsory. MEPs are elected to represent geographical areas, regions in some countries like Italy, while in others, such as Germany, they have the whole country as their constituency. The number each country gets is proportional to its population. Germany, the most populous, will get 96 MEPs for its 82.8 million people, while tiny Malta, with 475,000 people, has just 6. They will serve a 5-year term, 2019 to 2024, and spend their time between European parliaments in Strasbourg and Brussels. They pass EU laws and approve its budget, along with the European Council. MEPs, while representing countries or regions, sit in transnational groups in the Parliament according to political ideology. For example, there are groupings to represent the centre-right, Socialists, Greens, and others for Eurosceptics. MEPs also help choose the President of the European Commission. The largest political grouping after May's election has the strongest mandate to have its choice head up the Commission. The European Council, comprising chiefs of EU countries, first votes on a nominee chosen after taking into account the election result. If they approve the candidate, it goes to the European Parliament, where he or she must get the support of a majority of MEPs. Tipo, uau. Vamos lá tentar, de uma forma sucinta, descrever a democracia da perspectiva da União Europeia. Ok, então a gente, sem saber lá muito bem porquê, vamos votar amanhã. A nossa representação vai ficar muito aquém da democracia que nós imaginamos na nossa cabeça. E depois, eles entre eles, elegem todas as pessoas que vêm por ali acima. Ao ponto de, aparentemente, o Juncker, o salvaguardador das offshores em Bruxelas, conseguiu aquele, digamos, tacho com gin e poder, que acaba por ser tão... que é que está? Lá estamos nós. Amanhã, a ir à urna, nós, sei lá, se calhar nós que estão a ouvir vamos tentar agitar o sistema, mas a maioria generalista vão perpetuar a soberania. Já nem é nacional. Essa já foi hipotecada. A individual. Mesmo a individual. Amanhã é dia de dizermos a alguém: decide tu por mim. E essa pessoa diz: mas a minha decisão é só eleger o gajo que me paga mais, e o gajo que me paga mais quer o pior para ti. Por isso, obrigado pelo teu voto. Não percebeste? A gente também tentou explicar, sem explicar nos mídias, mas realmente isto é importante, porque é esta a importância que vem de cascata nas nossas políticas. É engraçado como até a União Europeia às vezes tem leis financeiras rígidas. Em termos de, por exemplo, fazer os bailouts aos bancos, ou o imposto automóvel ser supercarregado em cima de outro que é legítimo, mas enquanto tiverem injetado dinheiro nos cofres, eles queixam-se, mas não agem.
Mas se a despesa pública chegar a um ponto que a Troika, dizem convidada, muito simpaticamente, entra por aqui adentro, não acompanhada como um voo do Mourinho ou uma merda qualquer, aí já não há problema. Esta é a democracia da Europa. Aí não há informação. Aí tu sabes quando já está. Não sabes, não perdem semanas a discutir o que será que vai acontecer num jogo, provável 11, a lesão, os cartões, os meus colhões, meu. Não, mesmo, esquece. Isto é brutal. É este o ponto em que nós estamos. Por isso é que é aquele problema de partidos mais alinhados à direita, porque até os convencionais querem ser centristas e socialistas para fugir a essa imagem da simplificação mediática através da complexidade política que existem. Por isso é que nós vemos toda a gente a falar dos dois lados da boca. Então, estamos a ter um discurso para quem já sabe o que é. É uma treta. Como é que uma pessoa consegue baixar o nível, o intermediário, o falar para mais pessoas? Pessoas que desafiar certezas das pessoas do outro lado. Porque isto para eles é o extremismo. É a conclusão óbvia, é o bom senso no nosso coração, mas ao mesmo tempo é o extremismo para quem está predisposto a odiar-nos. Porque é a motivação. É calar vozes que falam o bom senso. E então vamos migrar um bocado para esse ponto e vamos falar de quem? Vamos falar de um transexual chamado Whatley. Espera aí, eu tenho aqui o link que era para não deixar a referência em branco. Ok. Walt Heyer. Ok, isto é um transexual tipo veterano. Era uma pessoa que, sei lá, qualquer Catarina Martins havia de ter o prazer e o privilégio de introduzir como aliado ideológico, ou aliada, esta é a parte complicada, né? Mas, para dar algum tipo de discurso. Mas este homem, ou mulher, olha, foda-se. É que eu quando olho para as fotos parece-me um homem. Ele nasceu homem, pronto. Acho que nem ele ficava assim tão chateado comigo se eu o tratasse assim. Vamos ouvir um transexual. Sim, vamos ouvir um transexual a criticar exatamente pessoas que defendem estas políticas que regem a tendência europeia, que quase como posso dar como clichê, a Catarina Martins defende em termos de desordem social, de confusão, de ideologicamente brutal. Vamos ouvir então o testemunho de um transexual altamente produtivo dentro das nossas mentes, penso eu. Eu acho que merece. Está na hora de pôr a criança na cama. Eu nunca disse que este podcast era para menores, mas vamos então começar com uma introdução. Algo que é verdadeiramente significativo, faz parte das políticas não só promovidas nacionalmente, como vem em cascata a nível global e europeu, que é isto que é, mais uma vez, a perpetuação, vindo da boca de da destruição da sociedade, e não só a perpetuação do crime inerente que faz com que estas pessoas fiquem assim, da boca de I lived 8 years as a female named Laura Jensen after undergoing gender reassignment surgery in April of 1983. I started as a 4-year-old kid in 1944. So I'm bringing to this conversation today 74 years of firsthand experience in some way, either living it or trying to deal with it or trying to recover from it. It's important, I think, to understand that everything that we've heard today is damaging to children. And I was damaged by this, and I have some very strong points of view. Ok, pronto. Isto como introdução. Estamos perante, pelo menos, alguém que parece que se redimiu a ser homem. Daí contar a história assim. Porque foi assim que ele também nasceu. Mas isto tem ramificações um bocado maiores. Vamos continuar a ouvir.
I think it's important for us to realize that there is actually nothing good about affirming a young boy 4 years old like my grandma did me. The moment you affirm a child like my grandma did, putting me in a purple chiffon dress and telling me how cute I was, how wonderful I looked, is at the very same moment that you're affirming that young person, you're telling them there's something wrong with them, that you're not right. That is child abuse. We need to begin calling it what it is. It's not affirming a child, it's causing them to be depressed and anxious about who they are. And then we go on to inject hormone blockers into them and begin altering their body. Can we begin to understand today from these discussions how destructive this is to the psyche? It's no wonder they end up with separation anxiety and bipolar disorder, dissociative disorders, schizophrenia, and many other disorders that they want you to ignore. They want to block any child from having access to psychotherapy. Isto ainda vai um bocado mais longe, mas por esta altura, talvez a Catarina já estivesse a dizer, sou nazi. Quer dizer, eu estou aqui a tentar passar a legislação para pintar passadeiras e tu vens-me para aqui, já tendo cortado a mangueira e tudo e passado pelo sacrifício que eu nem sequer imagino que é insano e só estou à procura de algum tipo de voto e a destruição social que chove em cascata e eu acredito tão legitimamente como eu acredito no que eu estou a dizer neste momento, que é isso é que a gente tem que temos que perceber o inimigo, por assim dizer. Aqui está, da boca do teu aliado está mal. E aqui a gente já sabe que argumentativamente entra logo, além da dissidência cognitiva entrar em ação, a ofensa à negação. E os clichês e o meu bigode. Aquele bigode que ficou para a história para sempre. Mas vamos continuar a ouvir este, hoje em dia, homem. We are manufacturing transgender kids. We are manufacturing their depression, their anxiety, and it's turned into a huge industry that people are profiting from after kids' lives are completely torn apart. The most vulnerable people in our society and adults are tearing their lives apart. It's really beyond my understanding why we're even having this discussion, because it shouldn't be happening. We won't see the consequences of what they're doing today until 10 or 15 years later. And there'll be somebody else speaking up like I am, saying, it was horrible what they did to me. Ora, isto é um homem que está na vanguarda. Com 74 anos, não tem erro. De tudo que até passou por isso na altura em que nem sequer tinha direitos e está a dar conselhos úteis. E está a dar uma percepção do que é aquele estilo de vida. Ele próprio até já se queixou no clipe anterior. Que as coisas até começaram, mas isto ainda vai mais fundo. Isto é... Tem que ser ouvido. Tem que ser compreendido porque até é um bom argumento contra as pessoas que acham que os maus da fita somos nós. Que não é. Caramba. Iludimos-nos a nós que não somos. Mas bom senso. Simplesmente bom senso. Isto vem do coração, não vem da cabeça. Isto vem do coração. Enfim. E até eu tenho a empatia e não precisei de perder uma família como o Joe Biden para ser um político, para dizer que até, olha, dei ouvidos a este transexual porque é válido o que ele está a dizer. Aliás, até alimenta a tese. Eu não tinha vergonha nenhuma de me sentar à mesa com este homem e ter uma conversa. Na boa. Não sou o Maximus liberal, mas realmente ele tem aqui uma queixa que eu concordo com ele, porque ele pelo menos assumiu, conseguiu resolver na vida dele, que é algo que é de muito valor para qualquer indivíduo. Até desde o facto da avó ter vestidos cor-de-rosa com 9 anos. O porquê que levou a isto e agora qual é a patologia da avó? Não sei, na altura até havia de ser mais demarcado, apesar de não ser assinalado, mas hoje em dia havia de ser patrocinado. Ai, a avó veste-lhe vestidos, qual é o problema? Não é assim que o marxismo nos ensina? Deixa as pessoas se exprimirem dos 9 meses aos 90 anos. Insano.
Pronto, e está aqui um homem e agora as coisas vão começar a tomar um prisma mais escuro, mas isto está tudo interligado em relação às políticas europeias e às tendências sociais que nós estamos a sofrer e ainda por cima estamos a nos invadir por humanitarismo com pessoas que decapitam algo que se tenham uma pequena suspeita que isto seja a vida deles, é num instante. E são estas as pessoas que batem palmas, mas este homem excepcionalmente fala o bom senso, fala a conclusão que todos nós, sem ter que passar por isso, já sabemos que é inerente. Ao menos agradeço a humildade e eu dar a cara, porque isto são vídeos do YouTube, de o fazer. Um transexual. A parent can actually cause a kid to be gender dysphoric by affirming them. The APA, which an article is going to come out in the Daily Signal in the next couple of days that I just finished last night, the APA in their handbook in 2014 says kids are not born transgender. And yet, we're treating them with medical treatment as if they were and trying to alter them. They're not born that way. I want to say it again. We're manufacturing transgender kids. And I'm the fortunate one. I got sober. I'm 33 years sober. I drank heavily and used cocaine as a way to try to mask the pain from having undergone the surgery, as a way to cope with what grandma did in a purple dress that confused me. That when I was a little boy, 4, 5, and 6 years old, I began to want to be affirmed. I began to enjoy being affirmed. I became addicted to the affirmation and the attention. I mean, if a kid wants to steal all of the attention out of the room, all they have to do is say, I am a transgender. They can suck the life out of a room in a heartbeat, and the focus is right on them, and they can get anything they want, can't they? Nobody calls them out. Nobody says, how'd you come to this conclusion? But we know how they came to the conclusion. Schools are giving them books. They're indoctrinating them. Parents are encouraging them. Online, they're in chat rooms suggesting groups of kids become transgender. It's a fad. E pronto, e aqui temos. Tipo, uma conclusão, obviamente, porque ele é mais velho. Eu vou mesmo... caraças. Walt Heyer, ele tem... eu acho que é 74 anos. Ele já escreveu vários livros, mas é impressionante como é que ele viveu numa altura em que nem sequer a complacência social era tão grande, e ele já notava que tu podias roubar a atenção, porque depois, quando tu até te convences que és outra coisa, mas isto ainda vai um pouco mais fundo, que esta é a parte mais crucial, mas independentemente disso, o protagonismo, o que as redes sociais ensinaram a toda a gente, ele disse, estamos a fabricar transgenders, pois estão, porque acaba por ser uma ferramenta fácil de algum tipo de protagonismo, porque toda a gente anda à procura de gratificação instantânea. E é uma armadilha. E quando tu próprio, procuras quase como se fosse num elemento sociológico ou psicológico de likes por cortares a tua mangueira. Porra, meu. Este homem está aqui a falar dos seus arrependimentos. Taxas de suicídio a nível mundial têm sido exponencialmente acima dos 50% por transexuais entre os 16 e os 24, porque quando chegam à idade adulta arrependem-se do que fizeram, gravam um vídeo no YouTube ou no Slavebook e depois suicidam-se. Porque não ficaram satisfeitos com algo que até pais patrocinam, porque há para aí pais que até metem nojo. Que desde os 3 a 6 anos, como eu já passei clipes daquele repórter que há nos Estados Unidos, aquele pivô, aquele fato, aquele dissipador de propaganda, aquele merdas, que desde os 3 anos que anda a patrocinar a transexualidade da sua própria criança. Mas o que é isto? E agora o que é isto? Eu sou assim tão mau? Então vamos ouvir a reafirmação e a gravidade do patrocínio destas políticas da boca de um transexual para eu não ser tão mau. Bora! Yes, there are people who are autogynephilia. But there's also people who are deeply troubled. Over 50% of the people that I've worked with, hundreds of people that I've worked with over the last 10 years, were sexually abused. Boys who were abused at a young age come to the conclusion that the only way they can prevent themselves from being sexually abused again is to cut off their genitalia and become females. In their mind, that is their defense mechanism for
for sexual abuse. Girls who are sexually abused want to be men as a way to fend off any intruder or sexual abuser because they will no longer be attractive for sexual abuse. Whether it's men or women, vast majority of them were abused as children. Many of them I sit with and talk with privately are in their 30s, 40s, and 50s before they're ever able for the first time to disclose they were sexually abused. It's too painful. I was sexually abused at 9 years old, multiple times, by my uncle. When I told my parents I was sexually abused, they said, "Oh, Uncle Fred wouldn't do that." Wrong. They said I was a liar. So now I had worn a purple dress as a 4-year-old. I'd been sexually abused, and now I'm a liar. You know, it's not a real good way to start off life, and you're not only 9 years old yet. E agora? Epá, este clipe final para mim é épico, faz todo o sentido, faz toda a lógica. E nós temos um testemunho de uma vítima que merece toda a minha empatia. Eu não sou o Joe Biden. Não interessa. É verdade. Eu patrocino a mensagem dele para não fazer com que caiam na esparrela muitas crianças que estão a ser doutrinadas a serem transexuais que nem fazer uma tatuagem. Ou levar um tiro de shotgun no lóbulo da orelha para ficar com aquele buraco para encaixar num dossiê. Eu não sei. Mas eu acho isto válido, isto devia ser discutido, porque basicamente até as políticas que são patrocinadas pelas pessoas que patrocinam sempre aquele cumbaiá ridículo, afinal, ao fim e ao cabo, segundo este testemunho, que tem mais valor do que qualquer pessoa que simplesmente simpatize com a causa ou possa dizer, acaba por ser um patrocínio, não o João do PNR, mas acaba por patrocinar esta ideologia de que aceitar esta transexualidade desta maneira é ilibar os criminosos que andam a traumaticamente abusar de crianças ao ponto que elas, para se protegerem, tão infantis que são, decidem cortar o seu próprio sexo para acabar com qualquer ideia inicial de abuso pela sexualidade que nasceram com. Foi o que o homem acabou de dizer. Ele tomou aquelas decisões para fugir a algo traumático. E defender estas políticas é defender as pessoas que traumatizam estas crianças. Isto é absolutamente contraprodutivo. E isto são as políticas europeias, que depois mixam a entrada destes migrantes que não toleram absolutamente nada disso e vêm doentes. Não sei. Isto é absolutamente... O mundo é absolutamente surrealista. Eu não consigo, alimar o contexto dos meus podcasts, porque é assim. É uma multiplicidade de coisas que estão interligadas. Alimas tu. Se é que me estou a fazer compreender, olha. Eu não sei. Eu já não sei mais o que é de fazer. E então, pronto. Agora vamos para a parte dos clipes de mandar fora. Acho que o verdadeiro... Olha, pronto, então vamos só para completar até a cena do colégio eleitoral americano e porque é que a Europa não funciona só com este clipe a mandar fora. Well, some things that I would like to change. One is the Electoral College. The Electoral College needs to go. And maybe we might want to take a look at the whole Electoral College. I think it needs to be eliminated. I'd like to see us move beyond it, yes. And that means get rid of the Electoral College. Isto são os democratas todos a falar. Como era de esperar, é o sabor deles do socialismo nosso, porque lá está, até um partido no Knesset comunista é mais fascista do que qualquer partido por essa Europa toda que a gente considera de esquerda. Isto é aquele problema que as pessoas ficam divididas ou ideologicamente fixadas num sabor que é constante, mas não é. Nada é. Isto está sofisticado mais para o ser. Temos que pensar de outra maneira. Como pensar de outra maneira? Vamos passar um clipe então da Philip Morris em relação a cativar mais jovens fumadores, da mesma maneira que a esquerda liberal quer dar o direito de voto a indivíduos tão jovens e novos que deviam estar preocupados com outras coisas, como por exemplo errar e pecar
enquanto podem, que é para depois serem adultos responsáveis, mas não. Está aqui um mercado novo. The USDA this week gave Philip Morris International the green light to sell a new tobacco product that uses heat, not a flame, to release a nicotine aerosol. What is this thing? That's right, heat not burn. It's the IQOS. It's a snazzy-looking electronic pen thingamajiggy that heats a mini stubby cigarette. You're not getting the full combustible hit and carcinogens of a traditional cigarette that you light on fire, but everything else is, pun intended, up in the air. How is it different than an e-cigarette, which is already on the market? Well, you're actually using tobacco in this case, a smaller cigarette, and you are involving some element of heat. And Philip Morris, USA, insists that it is safer than the combustible cigarette, but public health advocates, they're skeptical. And the FDA, if you notice in its ruling, isn't outright declaring that the IQOS is safer than traditional cigarettes as much as it is a useful crutch to quit smoking. It's interesting. The FDA has totally been going after the makers of e-cigarettes, mostly for advertising to kids and that sort of thing. Isn't it a little odd to see the FDA now approving another device that is, a little bit different, but kind of the same? It is bizarre, and I've handled one of these. It's a beautiful device, very much like something you'd see in an Apple store. Really? Philip Morris does say this isn't big with the teens in the 47 or so international markets where it is available. But if you talk to marketing and tobacco watchdogs, you hear that it's impossible to expect cigarette manufacturers to resist kind of the siren call of marketing to young people. I mean, look at the last 40 years. This speaks to a bigger existential problem for Philip Morris writ large, USA and international. And the time that it took to get this heat not burn device approved, Juul, we know, came out of nowhere and annexed swaths of cigarette and vaping market share. Right. And with the parent of Philip Morris USA now owning a big chunk of Juul, it's going to create some cognitive dissonance internally about which way you go. Do you destroy your traditional cigarette market by doubling down on these two alternative technologies? And what happens if Philip Morris remerges with Philip Morris USA? Which technology do you push out globally? Ok, nós neste clipe tivemos uma coisa muito importante, que cai sempre em cascata até cá. À vontade. O que é que nós tivemos? Tivemos um lobbyista da Philip Morris a dar a sua propaganda sem desafio nenhum do jornalista. Sem sequer pensar naquele inquérito em que na América do Sul andavam a regar colheitas com lixo nuclear e etc. para fazer o tabaco crescer mais depressa. Maluco, não é? Yeah. A comparar a tecnologia dos seus novos cigarros, porque eles têm que se adaptar ao mercado, não é? Com um iPhone. Porque é algo que está obviamente implementado sociologicamente dentro do mundo ocidental. Mesmo para os ecologistas. Que é irónico. Mas a gente já lá vai. Aqui está uma peça de concertação política e social completamente normalizada, patrocinada, não questionada, implementada através de um cheque. Que vai ser a normalidade para os nossos amigos que a gente discute tanto com. E então vamos falar do quê? De pessoas depois que falam como nós. A Pamela Anderson. A Pamela Anderson. Daquele grande vídeo caseiro em que vemos alguém a conduzir um iate com um membro excepcional. Nunca ninguém viu tanto Night Vision Goggles como Wikileaks vídeos que são assim, mas está tudo interligado. Vamos ouvir. A Pamela Anderson tem sido uma ativista brutal, meu. Além de já ter tirado o silicone das mamas, ela agora anda muito focada ideologicamente. E não é a primeira celebridade que o faz. Todos nós conhecemos o James Woods, e não só isso, como até estrelas pornográficas com origem israelita. São ativistas políticas espetaculares. E isso foi o que ela fez em relação a outro tipo de vídeos que às vezes aparecem com imagens noturnas para adicionar ao nosso conhecimento, percebermos bem o tabuleiro deste jogo de xadrez geopolítico. E, olha, a Pamela Anderson, fuck the Baywatch, muito bom. The actress Pamela Anderson visited WikiLeaks founder Julian Assange at the high-security Belmarsh prison in London Tuesday. Assange is serving a 50-week prison sentence for skipping bail in Britain and faces possible extradition to the United States to face charges related to the Chelsea Manning leaks. Pamela Anderson spoke outside the prison after seeing him. Obviously, it's been very difficult to see Julian here, and to make our way through the prison to get to him was quite shocking and difficult. He does not deserve to be in a Supermax prison.
He has never committed a violent act. He's an innocent person. He's sacrificed so much to bring the truth out, and we deserve the truth. And that's all I can say. I'm sorry, I'm just really, I feel sick. I feel nauseous. Pamela Anderson was wearing a cloak covered with references to the history of free speech in Britain, as well as prisons, tyranny, and the levelers. E lá está, e o comentário da jornalista do Republica Today, ainda por cima foi a indumentária que ela estava a usar. Absolutamente ridículo. Esquece a mensagem. E em relação... Porque lá está, ela foi citar o Julian Assange e realmente, e eu sei que Bradley Manning também mudou de sexo, um traumatizado, mas independentemente disso, será que isto interessa para alguma coisa? Porque, por exemplo, até os mídias já estão a tomar providências para nos apresentar o contexto de que algo que apareça no Wikileaks, com as consequências de quem providencia o material tem sofrido, ao ponto de até mudar de sexo através de métodos de tortura e etc. Isto é o que os mídias já estão a contextualizar para o nosso futuro tipo de compreensão em relação ao evento que foi o Wikileaks, sem expandir muito, porque eu já falei nisso antes, mas sexo sem preservativo, esse é que é o problema, ok. CNN's Chris Como says that it's illegal for anyone but the media to read WikiLeaks. Also interesting is, remember, it's illegal to possess these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. Because he's an idiot and that's what his handlers told him to say. Exatamente. Não podia concordar melhor, porque quem faz uma afirmação destas tem a reserva. Isto é como ouvir um discurso de um advogado. Está a ser pago pela elite. Tentar defender, não, só os mídias é que têm acesso ao Wikileaks. Porquê? Porque tu podes filtrar então a informação e não divulgar o que realmente interessa para a decisão para as eleições do Parlamento amanhã, por exemplo, porreiro, olha, obrigado. Meu Deus, e depois temos isto tudo contextualizado em colusões e etc, que tem sempre tudo a ver com muito do que se pratica em termos tecnológicos, e temos muitas promessas como o acordo... pronto, ok, eu vou redatar. Vamos falar da ecologia, mas vamos falar de tecnologia, porque a campanha aqui em Portugal para as europeias foi muito focada e acho que já deu para dar um background em relação à hipocrisia das políticas europeias, sem falar na banca. Não vale a pena, vocês já sabem, não vale a pena. O depósito da esperança da salvação da humanidade estar sempre depositada na tecnologia. Vou passar um clipe de Joe Rogan, e isto tem a ver com, digamos, o Acordo de Paris, que a China só vai começar a compactuar em 2030, porque, segundo as projeções dos modelos informáticos, o nível do mar ia subir 4 metros até 2030, mas aparentemente só subiu tipo metade do vosso polegar. Olhem para o vosso polegar e é metade. É a partir do nó do dedo para cima. Por isso temos 11 meses, como a Alexandra Ocasio-Cortez diz que daqui a 12 anos, o mundo já não vai existir. Por isso é tipo de desconfiar o fervorosismo com que ela tenta, digamos, praticar algum tipo de poder, visto que, segundo a ideia dela, não vamos durar muito, devíamos fazer uma orgia ao ar livre, como ontem disse na Tasca. Olha, até vamos ouvir, por exemplo, esta bacana. Okay, everyone, I need your help because I just moved into this apartment a few months ago and I flipped this switch and it made that noise and it scared the daylights out of me. I am told this is a garbage disposal. I've never seen a garbage disposal. I never had one in any place I've ever lived. It is terrifying. I don't know what to use it for.
or what its purpose is. Like food scraps? Like, is this environmentally sound? I don't know. Ok, pronto. Isto é o futuro da humanidade. Segundo dizem. Porreiro. Então, vamos, por exemplo, ouvir então, assim, dando um salto. Isto são clipes para mandar fora. A tal entrevista do Joe Rogan com um... Como é que se chama o gajo? Não sei quem, Friedman. Mas pronto, ele desenvolve inteligência artificial. Isto é exatamente tipo daquelas coisas que a OAC estava-se a queixar. O que é um food disposal no hall de um lavatório? Tipo, uau. É esta a pessoa? É isto? Que nem sequer sabe, tipo, eventos ou invenções básicas? Ela partiu do iPhone para a frente? É um puppet? Sim, a gente já sabe. E depois temos as políticas que ela defende, como o Green Tax, ou Green não sei quê, que é tudo carros elétricos e etc. É tudo muito ecológico, muito porreiro. E é tudo muito automatizado. E é tudo, até como várias redes sociais querem ser sistemas financeiros, querem também conduzir os nossos carros. E então vamos ouvir um especialista no Joe Rogan a fazer algumas reservas bastante intrigantes em relação ao que pode vir a ser o futuro, que não vai resultar lá muito bem. One of the big assumptions of us human beings is that we think that driving is actually pretty easy, and we think that humans suck at driving. Those two assumptions. We think like driving, you stay in the lane, you stop for the stop. Isto é muito importante, porque é realmente aquela bipolaridade natural do ser humano. É mesmo assim. Eu, às vezes, ouço pessoas a dizer: eu tenho que tomar estes medicamentos, sou bipolar. Bipolar somos todos. Estás a brincar? Vive com isso, meu. Aprenda a viver com isso. Não. Bipolar. O que é isso? Claro. Às vezes vale a pena matar e às vezes vale a pena perdoar. Sim, é isso. É a existência humana. A resposta não é certa. A simplificação, como acontece na política, da esquerda, da direita, é essa simplificação. Às vezes tens que ser o animal e às vezes tens que ser o ser humano empático, sem ter que perder a família, como o Joe Biden. Mas isto é absolutamente autêntico em termos de uma base de dados. Porque a inteligência artificial é só uma base de dados, com um algoritmo bem programado para extrair a informação mais útil. Mas a existência humana é algo completamente surrealista. Surrealista! Algo surrealista que me aconteceu há 3 dias. Uma bacana, com SIDA, deu-me um maço de tabaco com 19 cigarros, porque tirou um, porque está tão farta de me cravar para financiar o seu vício na heroína, que eu próprio não quis aceitar o maço, mas tive que ficar com ele. Surrealista. Ninguém consegue imaginar um cenário assim. Isto é a vida real. Acontece-me todos os dias. Só coisas doidas. E não sei porquê, porque só simplesmente digo às vezes às pessoas algo que parece que fica martelado dentro delas. E de repente põem-me uma massa em cima e eu já sei, dentro da mentalidade de um toxicodependente vai acontecer, obviamente, algum tipo de retribuição, de compensação, bem mais exorbitada, que até como o nosso governo nos pede por impostos ecológicos. Seja o que for. Isto é brutal. Eu não quero esta merda. Leva isto. Não. Meu Deus. Pronto. Meti-me numa alhada que não foi solicitada. Isto é a vida adulta. É sempre esta merda. E é exatamente isto que até a inteligência artificial há de sempre falhar. Porque a vida real é uma coisa que não dá para meter numa base de dados. E a inteligência artificial, nos vários exercícios que já foram feitos em várias marcas, como a Google ou outros, acaba por ser irrisório em termos práticos dentro da nossa própria humanidade. Vamos só completar este clipe. Outside is pretty easy to automate. And then the other one is you think like humans are terrible drivers, and so it'll be easy to build a machine that outperforms humans at driving. Now I think there's a lot of flaws behind that intuition.
we take for granted how hard it is to look at the scene, like everything you just did, picked up, moved around some objects. It's really difficult to build an artificial intelligence system that does that. To be able to perceive and understand the scene enough to understand the physics of the scene, like all these objects, like how to pick them up, the texture of those objects, the weight, to understand glasses folded and unfolded, open water bottle, all those things is common sense knowledge that we take for granted. We think it's trivial. But there is no artificial system in the world today, nor will there be for perhaps quite a while, that can do that kind of common sense reasoning about the physical world. Add to that pedestrians. So add some crazy people in this room right now to the whole scene. Right, and being able to notice, like, this guy's an asshole. Look at him. What's he doing? What is he doing? Get off the skateboard. Oh, Jesus, he's in traffic. Yep. And considering not that he's an asshole, he's a respectable skateboarder, that in order to make him behave a certain way, you yourself have to behave a certain way. So it's not just you have to perceive the world, you have to act in a way, like you have to assert your presence in this world. You have to take risks. So in order to make the skateboarder not cross the street, you have to perhaps accelerate if you have the right of way. And there's a game theoretic, a game of chicken to get right. I mean, we don't even know how to approach that as a artificial intelligence sort of research community and also as a society. Do we want an autonomous vehicle that speeds up in order to make a pedestrian not cross? E aqui temos um exemplo bastante prático, sobretudo o que faz parte da nossa existência humana. A inteligência artificial, na minha opinião, continua a ser uma ilusão, ilustrada a partir de digamos, investidores que não têm qualquer noção informática de que têm que despejar dinheiro para o lavar através de redes sociais que têm sido bastante umas plataformas de, digamos, proporcionar bilionários instantâneos em troca da nossa informação. A inteligência artificial hoje em dia não passa de uma base de dados, em que o poder computacional de um CPU e o armazenamento ser tão grande fazem bases de dados tão dantescas, mas a existência humana continua a ter aqueles defeitos, como o exemplo que foi aqui usado do skater à beira da estrada. Como é que um carro se vai comportar? Como é que tu sabes? Nós, seres humanos, andamos sempre a gozar com a nossa inteligência artificial. A nossa inteligência artificial, com, por exemplo, uma lata de Coca-Cola. Como é que um carro, por exemplo, vamos imaginar um exercício. Como é que um carro, por exemplo, consegue imaginar se aquela lata está cheia ou está vazia? Nós, como seres humanos, temos o tato e a sensibilidade de pegar na lata e sentir logo pelo peso como é que ela está, sem sequer falar de se a abertura está cheia. Quantos é que nós na escola não pegámos numa bola de futebol rota, enchemos-a cheia de pedras de calçada, deixámos no meio do campo à espera que o primeiro otário fosse lhe dar um pontapé para nos rirmos? Isto é um hack à inteligência artificial. Há vídeos no YouTube que os carros Tesla, que têm a sua capacidade quase de conduzir autonomamente quando estão numa autoestrada, já há dicas de vídeos no YouTube como é que tu podes usar laranjas ou garrafas de água para dar um bypass, um hack, ou como tu, quando tiras as mãos do volante num Tesla, no espaço de 8 segundos ele chama-te a atenção para voltares a pôr as mãos no volante. E então já há vários vídeos instrucionais de como tu podes contornar isso para continuares a coçar os teus testículos, porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Imaginem então até, por exemplo, vamos pegar num qualquer sistema de inteligência artificial e tentar ensiná-lo a ter a perícia que um mágico tenha. Alguém que faça truques com cartas, tire coelhos da cartola, a dissimulação, o olha para aqui que eu engano-te ali, as mãos são mais rápidas que os olhos. Como é que tu vais programar isso numa base de dados? Quantos servidores, quantos quilómetros de fazendas é que tu vais precisar de discos rígidos e poder computacional para conseguires fazer um mágico de inteligência artificial? Obviamente, quando tu pegas um jogo como o xadrez, meu Deus, tu consegues fazer algo que realmente supera... É que nos tempos que correm realmente isso é viável, mas dentro do nosso dia-a-dia, de tudo o que nós temos que passar, inclusive é a condução, eu conduzo por feeling, dá mesmo para ver, parece que dá o feeling.
Como quando uma mulher está a trair, dá o feeling, este gajo vai se meter à frente, nem faz pisca e nem vai olhar para o lado, e eu vou já começar a abrandar a 100 metros atrás para impedir o acidente. Eu quero ver qual é a inteligência artificial que vai me programar essa merda. E depois com o fator do ser humano, não é? Que tipo, como é que eu contorno todos estes sistemas para continuar a coçar os meus testículos, não? Nem que seja a pôr garrafas de água penduradas em cima de um volante, isso acontece. É que o ser humano, uma vez vi no canal História, quando o canal História ainda era um canal que falava sobre a história, apesar da propaganda nazi sempre inerente, o canal História a dar uma entrevista a um técnico, a um engenheiro de, digamos, de sistemas de proteção de condutores, era da Chrysler, se não estou em erro. Ele dizia mesmo, o meu trabalho é bem ingrato, porque quanto mais eu arranjo sistemas de segurança, mais as pessoas aumentam a fasquia para os testar. E ele, na opinião dele, o melhor sistema de segurança, um engenheiro de segurança, dizia que a melhor solução era pôr um espeto no airbag, caso tu batesses, empalava-te a cabeça. Porque só assim é que tu tinhas o medo que o teu próprio carro te podia matar quando tu fazes merda. E estamos a tentar contornar isso com a inteligência artificial. A própria inteligência artificial parte da nossa inteligência. E a nossa inteligência às vezes é boa demais para um computador e às vezes é estúpida demais para ser gerida por um computador. Isto é um equilíbrio. É um equilíbrio e lá está. E tudo se rege e andamos todos doidos e a depositar a nossa esperança em CEOs que não querem o nosso bem e nada que se pareça neste mundo. E realmente isto é uma conversa muito interessante, porque eu ainda continuo a ser daqueles que gosta de sentir o carro nas mãos, pá, e gosta de ter o controle sobre ele. Não gosto de depender da máquina. Eu estou a depender de uma máquina para gravar um podcast, mas até a porcaria do podcast só vai sair através da máquina pelo que eu disse como ser humano. Há sempre a nossa parte, a nossa fatia, e investe em ti, não deposites a tua esperança num computador. É um complemento. Não é ele que te domina. Tira o ecrã da cara, sociabiliza, meu Deus. E agora vem o 5G para impor, através de cláusulas geológicas que tu nem sequer és competente que chegue para conduzir, porque se calhar estás a respirar demais para o meio ambiente enquanto a vaca dá um peido. Vão-se mas é lixar. Isto está uma grande treta. E por falar, não numa grande treta, mas em veículos que possam realmente trazer este tipo de discurso, se é como estou a fazer compreender, para todos os vossos ouvidos, eu quero deixar aqui o meu grande props, não só para o Miguel Nunes, que ontem fez uma ação que eu fiquei completamente sensibilizado em promover o meu podcast, porque eu nem isso tenho tipo de paciência para fazer enquanto gravo o meu, mas também quero promover não só a situação do Miguel Nunes, que é um grande grupo, um grande pensador, um político de futuro, um homem bastante inteligente. Também quero promover aqui a Tasca de Humberto, que sempre abriu as portas, mesmo com digamos, com a indumentária errada, para ver aquele palco de strippers que passa-se ali ao lado, porque vocês não veem no offset, mas o trabalho que o Humberto tem tido, uma grande promoção à Tasca. Eu vou deixar aqui uma compilação de clipes. A Tasca do Humberto é só googlar no YouTube, depois deixo o link no meu site, mais uma vez, mas são coisas de valor, são realmente pessoas que estão aqui, tal como eu, para bem ou para mal, errados ou certos, a dizer o que pensamos, que é algo que está a faltar um bocado na discussão pública, sinto eu, humildemente falando. São pessoas que estão a dar o litro, ninguém vos pediu nunca um tostão em troca. Fazemos isto por preocupação do coração para o nosso futuro, para todos, e é de valor e merece um grande mérito. E humildemente eu digo, são grandes projetos, grandes pessoas, e tenho o enorme prazer de fazer parte deste grupo, que podem até gostar de coisas que eu digo ou não, mas é aqui que está o cerne da questão. Nós sabemos de onde é que vimos, somos todos pessoas que queremos levar este barco a bom rumo e a bom porto,
E às vezes nós não podemos ser os nossos piores inimigos. Nós temos que nos aliar, temos que nos ajudar uns aos outros. E é com muito prazer que eu vou fazer um pequeno segmento a promover a Tasca do Humberto, onde o Miguel Nunes aparece constantemente e é um jovem inteligentíssimo, sem falar no grande Humberto, que tem aquele equilíbrio de ser o moderador que faz da Tasca o ser. A Tasca é dele, não há hipótese. E é tudo boa gente e é um prazer enorme da minha parte eu ter o privilégio de participar nestes núcleos. Mesmo, é um privilégio da minha parte eu poder participar nestes núcleos. Eu adoro isto. Até à próxima. Fiquem bem. Ora, sejam bem-vindos à Tasca do Humberto, onde se come bem, bebe melhor e onde poderemos ouvir as conversas mais interessantes. Há pouco mais de uma semana tivemos aqui um excelente colóquio com o nosso advogado de serviço, Alex Cláudio, a nossa infiltrada na Juveléu, e eu sei que não é Juveléu, mas esqueci do nome da claque, Carolina, e com a Autoridade Nacional em Crítica aos Filmes da Pixar, o grande Mindinho. E é exatamente com ele que começa este podcast. Olá! Preparados para a terceira temporada da Tasca do Humberto? É bom que estejam, porque, este episódio vai ser qualquer coisa. Como já não publicamos vídeos há algum tempo, decidi fazer uma compilação das melhores discussões que tivemos nestes podcasts que vocês irão futuramente ouvir. Acham boa ideia? Então apertem o cinto que isto vai ser intenso!